Cuide dela como se fosse sua. Foram as últimas palavras que o fazendeiro Miguel Tavares conseguiu dizer antes de colocar a criança nos braços da viúva e desaparecer na escuridão daquela noite chuvosa. 14 anos depois, essas mesmas palavras ecoariam como um trovão no coração de Helena, quando ela descobrisse que tudo o que conhecia sobre si mesma era uma mentira protegida por amor. A chuva caía forte sobre o telhado de barro da casa simples e lá dentro, Dona Rosa segurava as mãos de Helena com força que doía. A viúva estava pálida, com os lábios tremendo, e pelos olhos dela escorriam lágrimas que pareciam guardar anos de segredo. Helena, com seus 14 anos recém-completados, sentia o coração apertar sem entender o porquê. Minha filha, começou Dona Rosa, e a voz dela saiu fraca, diferente. Preciso te contar uma verdade que guardei a vida inteira. A mulher tossia entre as palavras, e Helena percebeu que algo estava muito errado. A mãe, que sempre fora forte como um pé de ipê, agora parecia um galho seco prestes a quebrar. Do lado de fora, cavalos se aproximavam no meio da tempestade. O barulho dos cascos na lama fez Dona Rosa apertar ainda mais as mãos da menina. Escuta bem o que vou te dizer, porque não temos muito tempo. Os olhos dela brilhavam com urgência e medo. Você não é minha filha de sangue, Helena. Você é filha do fazendeiro Miguel Tavares. Helena sentiu o chão fugir debaixo dos pés. As palavras da mãe pareciam vir de longe, abafadas pelo som da chuva e dos cavalos se aproximando. O quê? Isso não faz sentido, mãe. Por que está dizendo isso? Dona Rosa puxou uma caixa de madeira debaixo da cama, com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Há 14 anos, o fazendeiro Miguel bateu na minha porta no meio da noite. Você era um bebê enrolado em cobertores brancos. A mulher abriu a caixa e tirou de dentro um envelope amarelado pelo tempo. Ele me pediu para cuidar de você como se fosse minha, porque havia gente que queria te fazer mal, gente que não queria que você existisse. As palavras não faziam sentido na cabeça de Helena. Ela sempre fora apenas a filha da viúva do vilarejo, a menina que ajudava a costurar roupas para fora, que ia buscar água no poço, que varria a casa todo dia antes do sol nascer. Como podia ser filha de um fazendeiro? Sua mãe verdadeira foi uma professora que veio da cidade, continuou Dona Rosa, e agora as lágrimas caíam livremente pelo rosto enrugado. Ela se chamava Clara, e o fazendeiro Miguel se apaixonou por ela de um jeito que assustou a família dele toda. Eles se casaram em segredo, numa capelinha escondida, só com o padre Antônio de testemunha. O som dos cavalos estava cada vez mais perto. Vozes masculinas gritavam algo que Helena não conseguia entender direito. Dona Rosa ficou ainda mais apressada. Quando você nasceu, a família do fazendeiro ficou furiosa. Principalmente o irmão dele, o coronel Augusto. Eles não aceitavam que Miguel tivesse se casado com uma professora pobre, sem terras, sem nome de família importante. Helena começou a tremer. E minha mãe? Onde ela está? A dor que atravessou o rosto de Dona Rosa foi como uma facada. Ela morreu no parto, minha filha. Foi um parto difícil e ela não resistiu. O fazendeiro Miguel ficou destruído. Ele sabia que o irmão dele ia tentar te fazer mal para ficar com todas as terras da família. Então ele me procurou, porque sabia que eu era viúva, morava sozinha e tinha perdido meu próprio bebê alguns meses antes. As batidas na porta começaram, violentas, acompanhadas de gritos. Abra essa porta, em nome do coronel Augusto Tavares. Dona Rosa se levantou com dificuldade e empurrou Helena em direção aos fundos da casa. Você precisa fugir agora, Helena. Leva esse envelope, guarda ele com sua vida. Dentro tem a certidão de casamento dos seus pais e uma carta do seu pai explicando tudo. Helena pegou o envelope, mas não conseguia se mover. Eu não vou te deixar aqui sozinha. Escuta o que eu estou te dizendo.
A voz de Dona Rosa saiu num grito desesperado. O coronel Augusto mandou esses homens te buscarem. O fazendeiro Miguel morreu ontem à noite e agora o irmão dele quer tomar todas as terras. Mas você é a única herdeira legítima, minha filha. Se eles te pegarem, vão te matar para você não poder reclamar nada. A porta da frente cedeu com um estrondo. Homens entraram pisando forte, com roupas encharcadas e chapéus pingando água. Dona Rosa empurrou Helena pela porta dos fundos. Corre para a casa do seu Tomás, o ferreiro. Ele vai te ajudar. Vai, minha filha, vai agora. Helena saiu correndo na chuva, com um envelope apertado contra o peito. Atrás dela, escutou a voz da mãe gritando com os homens, dizendo que não sabia de nada, que a menina tinha ido passar uns dias na casa de parentes. Os gritos foram ficando mais longe, engolidos pela tempestade. Ela correu sem parar, com os pés descalços afundando na lama, os cabelos molhados grudados no rosto, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Não conseguia pensar direito. Não conseguia acreditar em nada do que tinha acabado de ouvir. Filha de fazendeiro, herdeira de terras, gente querendo matá-la. Quando chegou na oficina do seu Tomás, jogou-se contra a porta, batendo com desespero. O ferreiro abriu com uma lamparina na mão e os olhos dele se arregalaram ao ver a menina encharcada, tremendo inteira com aquele olhar de animal assustado. Pelo amor de Deus, menina, o que aconteceu? Ele a puxou para dentro e fechou a porta rápido. Helena mal conseguia falar. Dona Rosa, ela disse, homens do coronel, eu preciso. Antes que pudesse terminar, ouviram os cavalos se aproximando de novo. Seu Tomás apagou a lamparina num sopro e puxou Helena para um canto escuro da oficina. Fica quieta, nem respira alto. Os cavalos pararam em frente à oficina. Alguém bateu na porta. Tomás, abre aí. Estamos procurando a filha da viúva Rosa. O ferreiro esperou um momento antes de abrir e, quando abriu, deixou a porta só entreaberta. Que negócio é esse de invadir a casa dos outros no meio da noite? Vimos a menina correndo para esse lado. Ela está aí dentro? Não vi menina nenhuma. E se vi alguma criança correndo na chuva, ela deve ter ido se esconder em qualquer outro lugar. Agora sai daqui que eu preciso dormir. Os homens não pareciam convencidos, mas o ferreiro era conhecido no vilarejo como homem de respeito, trabalhador, que não se metia em confusão. Depois de alguns minutos resmungando, eles foram embora. Seu Tomás trancou a porta e acendeu a lamparina de novo. Helena estava encolhida no canto, abraçada no envelope que Dona Rosa tinha dado. O ferreiro se agachou na frente dela. Agora você vai me contar direitinho o que está acontecendo, menina. E Helena contou. Contou tudo o que a mãe tinha revelado. Sobre o fazendeiro Miguel, sobre sua mãe verdadeira, sobre o coronel Augusto e os homens que vieram buscar ela. Enquanto falava, as lágrimas escorriam misturadas com a água da chuva que ainda pingava do cabelo dela. Seu Tomás escutou tudo em silêncio, e quando ela terminou, ele balançou a cabeça devagar. Eu sempre desconfiei que você não era filha de sangue da Rosa. Você tem um jeito diferente, menina. A maneira de falar, de se portar, e esses olhos claros, iguaizinhos aos do falecido Miguel Tavares. Helena olhou para ele com esperança. O senhor conhecia meu pai? Conhecia, sim. Era um homem bom, justo com os trabalhadores, diferente do irmão dele, que só pensa em dinheiro e poder. O ferreiro se levantou e foi até um baú no canto da oficina. Você não pode ficar aqui, menina. Os homens do coronel vão voltar e da próxima vez vão revirar tudo. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Quem? Daniel Ferreira. Ele era o administrador de confiança do seu pai. Se tem alguém nesse mundo que vai te proteger, é ele. Seu Tomás preparou um cavalo velho que tinha nos fundos da oficina e ajudou Helena a subir. A chuva tinha diminuído, mas o céu ainda estava escuro como boca de lobo. Daniel mora numa casa pequenininha perto da Ponte Velha. Você conhece o caminho?
Helena acenou que sim, ainda tremendo de frio e medo. O ferreiro amarrou um saco com pão e queijo na sela. Vai por dentro do mato, não pega a estrada principal, e se ouvir barulho de cavalo, esconde. A menina segurou as rédeas com força. E Dona Rosa, eu preciso saber se ela está bem. O rosto do ferreiro ficou sério. Deixa que eu vou lá ver o que aconteceu. Agora você precisa ir, menina. Cada minuto que passa aqui é perigoso. Helena esporeou o cavalo e saiu no trote, seguindo a trilha estreita que cortava pelo meio das árvores. O vento balançava os galhos, fazendo sombras estranhas que pareciam monstros. Ela apertava o envelope contra o peito por baixo da blusa molhada, sentindo o papel grosso através do pano. Tentava juntar na cabeça tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. De manhã, ela era só Helena, a filha da viúva Rosa, que tinha acordado cedo para buscar lenha. Agora era outra pessoa, com outro nome, outra história, outro destino. Helena Tavares, filha de fazendeiro, herdeira de terras que nunca tinha visto. O cavalo tropeçou numa raiz e quase jogou ela no chão. Helena segurou firme na crina do animal, o coração disparado. Precisava prestar atenção no caminho, não podia se distrair pensando, mas era difícil não pensar. Será que Dona Rosa estava bem? Será que os homens do coronel tinham feito mal para ela? A culpa apertava o peito de Helena como uma mão gigante. Depois de quase 1 hora de cavalgada, ela viu a Ponte Velha aparecendo entre as árvores. Do outro lado, uma casinha pequena com luz na janela. Helena desmontou e amarrou o cavalo numa árvore. Depois foi caminhando devagar até a porta. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Um homem alto, de uns 30 anos, apareceu na frente dela com uma lamparina na mão. Tinha o rosto marcado pelo sol, mãos calejadas de quem trabalha pesado e olhos que pareciam enxergar mais do que deviam. Você é Helena, disse ele, e não era pergunta. Ela deu um passo para trás, assustada. Como o senhor sabe meu nome? Porque eu estava esperando por você. Daniel Ferreira fez um gesto para ela entrar. Seu Tomás mandou um menino me avisar que você estava indo para cá. Entre rápido antes que alguém veja. Dentro da casa simples tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma cama no canto e um fogão de lenha aceso. Daniel pegou um cobertor e jogou nos ombros dela. Tira essa roupa molhada antes que pegue uma doença. Helena ficou parada, sem saber o que fazer. Daniel virou de costas. Tem uma camisa limpa pendurada ali atrás da porta. Pode vestir. Enquanto ela trocava de roupa, tremendo de frio, Daniel preparava café quente. Quando Helena terminou de se vestir com a camisa grande que ia até os joelhos, ele colocou uma caneca fumegante na frente dela. Bebe, vai te esquentar por dentro. Ela tomou um gole e sentiu o líquido quente descendo pela garganta. Daniel sentou na outra cadeira e ficou olhando para ela com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Eu soube que seu pai morreu ontem à noite. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena. Um pai que eu nem conheci direito. A senhora Rosa nunca me contou nada. Ela estava protegendo você, disse Daniel com voz firme. Seu pai me fez prometer que se alguma coisa acontecesse com ele, eu ia cuidar de você. Ele sabia que o coronel Augusto ia fazer de tudo para ficar com as terras. Helena tirou o envelope de dentro da blusa. Dona Rosa me deu isso. Disse que tem uma certidão de casamento e uma carta. Daniel pegou o envelope com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. Abriu devagar e tirou os papéis de dentro. O primeiro era uma certidão amarelada pelo tempo, com letras bonitas escritas à mão. Ele leu em voz alta. Certidão de casamento entre Miguel Tavares e Clara Andrade, realizado na Capela de São José, testemunhado pelo padre Antônio Silva. O segundo papel era uma carta escrita com letra apressada. Daniel leu também. Se algo me acontecer, peço que protejam minha filha Helena. Ela é a única herdeira legítima de todas as minhas terras e propriedades. O casamento com Clara foi verdadeiro e abençoado por Deus. Não importa o que meu irmão diga.
Confio a vida da minha filha nas mãos de pessoas de bem. Assinado Miguel Tavares. O silêncio que caiu na cozinha era pesado como chumbo. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. E agora? O que eu faço com isso? Daniel guardou os papéis de volta no envelope. Agora nós vamos até o padre Antônio. Ele foi quem casou seus pais, ele pode confirmar tudo isso. Depois, vamos precisar de um advogado para tornar tudo oficial. Mas os homens do coronel estão me procurando, disse Helena, a voz saindo fina de medo. Eles vão me achar. Não se eu te esconder direito. Daniel se levantou e foi até um baú no canto do quarto. Tirou de lá um revólver velho e algumas balas. Eu trabalhei para seu pai durante 10 anos. Ele me ensinou que tem hora de negociar e hora de lutar. Agora é hora de lutar. Helena olhou para a arma com os olhos arregalados. O senhor vai atirar em alguém? Só se for preciso para te manter viva. Ele guardou o revólver na cintura e pegou um casaco. Descansa um pouco. De manhã cedo nós vamos sair daqui antes que o coronel mande mais homens. Mas o descanso não veio. Helena deitou na cama que Daniel ofereceu, mas ficou com os olhos abertos, olhando para o teto de madeira. Pensava em Dona Rosa, no fazendeiro Miguel, que era seu pai, na mãe Clara, que tinha morrido sem ela conhecer. Pensava em como a vida podia mudar de uma hora para outra, como se o chão abrisse debaixo dos pés e engolisse tudo o que era conhecido. Daniel dormia sentado na cadeira, com o revólver no colo e o chapéu cobrindo o rosto. Mas Helena percebia pelos movimentos dele que era um sono leve, de quem está sempre alerta. Isso a fazia se sentir um pouco mais segura, saber que tinha alguém ali protegendo ela. Quando o sol começou a clarear no horizonte, Daniel acordou de vez e preparou mais café. Vamos comer alguma coisa e depois saímos. A casa do padre Antônio fica a 2 dias de viagem daqui. 2 dias? Helena arregalou os olhos. Mas é muito longe. É longe de propósito, explicou Daniel enquanto cortava pão. Seu pai escolheu casar numa capela bem afastada, justamente para o coronel não descobrir. E foi o padre Antônio quem guardou a certidão de casamento original todos esses anos. Eles comeram em silêncio. E depois Daniel preparou o cavalo dele e ajudou Helena a subir no cavalo que ela tinha trazido. O sol estava nascendo vermelho no horizonte, pintando o céu de cores que pareciam de fogo. Se você está acompanhando essa história e quer continuar recebendo relatos que emocionam e fazem refletir, se inscreva no canal. É rápido e totalmente gratuito. Conta pra gente também nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Antes de saírem, seu Tomás apareceu cavalgando rápido pela trilha. O rosto dele estava fechado e Helena sentiu o estômago revirar só de ver a expressão. "O que aconteceu?" ela gritou. O ferreiro desmontou e tirou o chapéu, torcendo nas mãos. "Menina, eu tenho uma notícia ruim, muito ruim." Helena desceu do cavalo tropeçando e correu até ele. "É sobre Dona Rosa. Fala, pelo amor de Deus." Seu Tomás olhou para Daniel, depois para Helena, e as palavras saíram pesadas como pedras. "Ela não resistiu, menina. Quando eu cheguei lá de manhã cedo, ela já tinha partido. Dizem que o coração dela não aguentou o susto dos homens invadindo a casa." O mundo girou na frente dos olhos de Helena. Ela sentiu as pernas bambearem e teria caído se Daniel não a segurasse pelos ombros. Não, não pode ser. Eu falei com ela ontem." "Ela te amava mais que tudo nesse mundo", disse seu Tomás com a voz embargada. "E a última coisa que ela fez foi te proteger. Não contou nada para os homens do coronel, mesmo eles pressionando ela. Foi uma guerreira até o fim." As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena sem parar. Daniel a abraçou, deixando ela chorar no peito dele. "Ela era minha mãe", Helena soluçava. "A única mãe que eu conheci. E agora ela se foi por minha causa." "Não foi por sua causa", disse Daniel com firmeza. "Foi por causa da ganância do coronel Augusto.
E ele vai pagar por isso, eu te prometo. Mão, o enterro de Dona Rosa aconteceu no mesmo dia, porque no calor do sertão não dava para esperar. Helena quis ir, mas Daniel e seu Tomás não deixaram. É perigoso demais, explicou o ferreiro. Os homens do coronel vão estar lá vigiando para ver se você aparece. Então Helena ficou escondida na casa de Daniel, olhando pela janela em direção ao vilarejo, sabendo que naquele momento estavam enterrando a única mãe que ela tinha conhecido. O coração dela doía como se tivessem arrancado um pedaço. Ela rezou baixinho, pedindo perdão por não poder estar lá, agradecendo por todos os anos de amor e cuidado. Quando o sol começou a se pôr, Daniel voltou da cidade com notícias. O coronel Augusto está oferecendo recompensa por você. 50 moedas de ouro para quem te entregar viva. Helena sentiu um calafrio. 50 moedas? Isso é muito dinheiro. É dinheiro suficiente para fazer gente honesta virar traidor, concordou Daniel. Por isso nós não podemos confiar em ninguém. Vamos viajar só de noite, por caminhos que pouca gente conhece. Eles partiram quando a lua estava alta no céu. Daniel ia na frente, guiando os cavalos por trilhas estreitas que cortavam o mato. Helena o seguia em silêncio, ainda com o coração pesado pela morte de Dona Rosa. Cada barulho na mata a fazia pular de susto. Cada sombra parecia esconder um inimigo. Cavalgaram a noite inteira, parando só para dar água aos cavalos e comer um pedaço de pão seco. Quando o dia começou a clarear, Daniel os levou para uma gruta escondida atrás de uma cachoeira. Aqui nós vamos descansar. Ninguém conhece esse lugar além de mim. Dentro da gruta era fresco e úmido. O barulho da água caindo abafava qualquer outro som. Daniel amarrou os cavalos e estendeu um cobertor no chão de pedra. Dorme um pouco, você precisa de forças. Helena deitou, mas o sono não vinha fácil. Ficava revirando na cabeça tudo o que tinha acontecido. 2 dias atrás, ela era uma menina simples do vilarejo. Agora estava fugindo como criminosa, escondida numa gruta, com gente oferecendo ouro pela cabeça dela. Daniel? Ela chamou baixinho. Sim? Por que você está fazendo isso? Arriscando sua vida por mim? Ele ficou em silêncio por um tempo, mexendo no fogo pequeno que tinha feito para esquentar café. Seu pai me salvou quando eu não tinha nada. Eu era um menino de rua, passando fome, roubando comida para sobreviver. Ele me pegou tentando roubar galinhas da fazenda dele. Ao invés de me entregar para a polícia, me deu trabalho, me ensinou a ler e escrever, me tratou como gente. Helena se apoiou no cotovelo para olhar para ele. Eu não sabia disso. Seu pai era diferente dos outros fazendeiros, continuou Daniel, os olhos fixos no fogo. Ele pagava salário justo, não batia nos trabalhadores, dava comida boa. Por isso o coronel Augusto o odiava. Dizia que Miguel era fraco, que mimava os empregados. E minha mãe? Você conheceu ela? O rosto de Daniel se iluminou com um sorriso triste. Conheci, sim. Dona Clara era uma mulher linda, muito educada, cheia de sonhos. Ela tinha vindo da cidade para dar aula para as crianças da fazenda. Seu pai se apaixonou no primeiro dia que viu ela, e ela por ele também. Helena sentia uma pontada no peito cada vez que ouvia falar dos pais. Como foi que ela morreu? O parto foi muito difícil, não tinha médico por perto, só a parteira do vilarejo. Ela fez o que pôde, mas seu pai sempre disse que foi culpa dele, que ele devia ter levado Dona Clara para a cidade quando começaram as dores. Mas ela quis ficar. Disse que queria você nascendo na terra que seria sua. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena. Ela morreu por minha causa. Não, disse Daniel com firmeza. Ela morreu dando vida para você. É diferente. E ela ficou feliz sabendo que tinha deixado no mundo uma filha. Eu estava lá. Eu vi quando ela te segurou pela primeira e última vez. O rosto dela brilhava de amor. Helena limpou as lágrimas e se deitou de novo.
Dessa vez o sono veio, pesado e cheio de sonhos confusos com pessoas que ela nunca tinha visto, mas que o coração reconhecia como família. Quando acordou, o sol já estava alto lá fora. Daniel estava na entrada da gruta, olhando para a trilha lá embaixo. Tem gente procurando, ele disse baixinho. Vi 3 homens a cavalo passando pela estrada. Devem ser capangas do coronel. Helena se levantou rápido, o coração disparado. Eles vão nos achar aqui? Não se a gente ficar quieto. A cachoeira esconde a entrada da gruta. Mesmo assim, Daniel pegou o revólver e deixou ao alcance da mão. Eles passaram o dia inteiro escondidos, comendo pouco, falando baixo, sempre alertas. Helena aproveitou para ler a carta que o pai tinha deixado, lendo cada palavra com cuidado, tentando conhecer através da letra dele o homem que nunca teve chance de chamar de pai. Minha querida Helena, dizia a carta, se você está lendo isso, significa que já não estou mais nesse mundo. Quero que saiba que cada dia que passei longe de você foi um sofrimento. Mas era necessário para te manter segura. Meu irmão Augusto é um homem perigoso, movido pela ganância. Ele sempre quis as terras da família só para ele. Quando você nasceu, percebi que sua vida corria perigo. Por isso confiei você aos cuidados de Dona Rosa, a mulher mais bondosa que conheci. Perdoe-me por não ter coragem de te assumir publicamente. Perdoe-me por escolher sua segurança ao invés da minha felicidade de ter você perto. Mas saiba que te amei desde o primeiro momento. Você tem os olhos da sua mãe, a bondade dela, a força dela. Seja forte, minha filha. E quando chegar sua hora, não deixe que a maldade do seu tio destrua o que construí com tanto suor. As terras devem servir para dar sustento para as famílias que trabalham nela, não para enriquecer um homem só. Confio em Daniel Ferreira para te proteger. Ele é como um filho para mim, com todo o meu amor, seu pai Miguel Tavares. Helena dobrou a carta com cuidado e a guardou de volta no envelope junto com a certidão de casamento. Agora entendia por que Daniel estava arriscando tudo por ela. Não era só por dever, era por amor ao homem que tinha sido pai para os dois, cada um à sua maneira. Quando a noite caiu de novo, eles saíram da gruta e continuaram a viagem. Dessa vez, encontraram uma estrada melhor, mas Daniel ainda evitava passar por lugares onde tinha gente. Quanto menos pessoas nos virem, melhor, explicou ele. No segundo dia de viagem, cruzaram com uma família de agricultores que ia para a feira. O homem puxou a carroça cheia de verduras e acenou para eles. Bom dia, moço! Vocês vêm de onde? Daniel respondeu com educação, mas sem dar muita conversa. Da região sul. Estamos indo visitar um parente doente. O agricultor olhou para Helena com curiosidade. Essa mocinha aí é sua irmã? É sim, mentiu Daniel. Vamos indo que estamos com pressa. Mas Helena percebeu o jeito que o homem olhou para ela, como se estivesse tentando lembrar de onde conhecia o rosto dela. Quando se afastaram, ela disse para Daniel. Ele ficou desconfiado. Eu sei. Vamos ter que cavalgar mais rápido hoje. E foi o que fizeram, empurrando os cavalos até o limite, parando só quando os animais não aguentavam mais. À noite, se esconderam num engenho abandonado que tinha sinais de não receber visita há anos. As paredes estavam caindo, o telhado tinha buracos, mas pelo menos os escondia dos olhos curiosos. Daniel acendeu um fogo pequeno usando lenha seca que encontrou pelo chão. Esquentou feijão numa lata velha e dividiu com Helena. Amanhã de manhã cedo nós chegamos na casa do Padre Antônio, disse ele. Lá você vai estar mais segura. Como o senhor pode ter certeza? Porque a casa paroquial é território da igreja. Nem o coronel Augusto é louco de invadir um lugar sagrado. Ele pode ser ambicioso, mas ainda tem medo de Deus. Helena comeu o feijão devagar, sentindo o gosto de fumaça que tinha pegado da lata. Olhou para Daniel através das chamas do fogo e percebeu que ele era mais jovem do que parecia.
O rosto queimado de sol e as mãos calejadas faziam ele parecer mais velho, mas devia ter uns 28, 30 anos no máximo. Você nunca quis ter sua própria terra? Ela perguntou. Daniel deu de ombros. Terra sem família não vale nada. E eu nunca tive tempo de construir uma família. Sempre tive trabalho demais na fazenda. Mas agora você está aqui, longe do trabalho, correndo perigo por minha causa. Ele olhou para ela com uma expressão que Helena não soube decifrar. Não é por causa. É por escolha. Tem diferença. O silêncio que caiu entre eles era diferente dos outros silêncios. Tinha algo de mais quente, de mais próximo. Helena desviou o olhar, sentindo as bochechas esquentarem, e fingiu estar muito interessada em terminar de comer o feijão. Amanheceu com o canto do galo de alguma fazenda distante. Daniel já estava acordado, selando os cavalos. Bom dia, ele disse quando viu Helena se levantar. Hoje é o dia. Daqui a algumas horas você vai poder provar quem você é. Eles cavalgaram por mais 3 horas, até que no horizonte apareceu uma igrejinha branca, com uma torre pequena e uma cruz no topo. Do lado, uma casa também branca, simples, com vasos de flores na janela. A casa paroquial. Daniel desmontou primeiro e ajudou Helena a descer do cavalo. Bateu na porta 3 vezes. Demorou um pouco, mas finalmente a porta se abriu e apareceu um padre velho, de cabelos brancos e olhos bondosos, atrás de óculos redondos. Daniel Ferreira, disse o padre com um sorriso. Quantos anos sem te ver, meu filho? Padre Antônio. Daniel tirou o chapéu respeitosamente. Eu trouxe alguém que o senhor precisa conhecer. O padre olhou para Helena e o sorriso dele sumiu, substituído por uma expressão de espanto. Meu Deus do céu! Os olhos de Clara. É ela? É sim, padre. Essa é a Helena, filha do Miguel Tavares com Clara Andrade. O padre fez o sinal da cruz e puxou os dois para dentro da casa. Entrem rápido, antes que alguém veja. Eu já recebi visita de homens do coronel Augusto procurando por ela. Dentro da casa, o padre ofereceu água fresca e pão com manteiga. Helena estava com tanta fome que comeu 3 pedaços seguidos. Padre Antônio ficava olhando para ela com os olhos marejados. Você é a cara da sua mãe, ele disse finalmente. Mesmos olhos, mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. Clara era uma mulher maravilhosa. E seu pai, Miguel, era um homem de coração puro. Helena tirou o envelope de dentro da blusa. O senhor foi quem casou eles, não foi? Fui, sim, numa noite de lua cheia, aqui nesta mesma capela. O padre pegou o envelope e tirou a certidão de dentro. Olhou para o papel com carinho, como quem olha para uma foto antiga. Eu sabia que esse dia ia chegar. Miguel me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu confirmaria tudo, mas eu não imaginava que seria tão cedo. E o coronel está dizendo que o casamento não valeu de nada, explicou Daniel, que a menina não tem direito a nada. Padre Antônio bateu com a mão na mesa, fazendo as xícaras pularem. Mentira! O casamento foi legítimo, abençoado por Deus e registrado nos livros da igreja. Eu tenho o registro original guardado. Ele se levantou e foi até um armário velho no canto da sala. Abriu com uma chave que tirou do bolso e voltou trazendo um livro enorme, encadernado em couro. Este é o livro de registros da paróquia. Cada casamento, cada batismo, cada enterro está aqui. Ele abriu o livro numa página marcada com uma fita vermelha e mostrou para Helena. Lá estava, com letra caprichada. Casamento entre Miguel Tavares, fazendeiro, e Clara Andrade, professora, celebrado em 15 de agosto, testemunhas, Daniel Ferreira e Padre Antônio Silva. Helena passou o dedo por cima das palavras, sentindo a tinta seca no papel. Isso prova que eu sou filha legítima. Prova que seus pais eram casados, corrigiu o padre. Agora precisamos do seu registro de nascimento. Você tem? Helena balançou a cabeça. Dona Rosa nunca me mostrou. Então ela devia estar com seu pai.
Padre Antônio fechou o livro com cuidado. Mas sem esse documento, vai ser mais difícil provar sua identidade. Daniel se inclinou para a frente. Tem outra forma, padre. A menina não pode ficar fugindo a vida inteira. O velho padre pensou um pouco, coçando a barba branca. Tem sim. Nós podemos ir até o cartório da cidade e pedir uma segunda via do registro. Mas vai precisar de testemunhas que confirmem que Helena é realmente filha de Miguel e Clara. Eu confirmo, disse Daniel na hora. Você não é parente de sangue, não vai ser aceito pelo juiz. Padre Antônio caminhou de um lado para o outro da sala. Mas eu sei quem pode ajudar. Dona Beatriz, a parteira que fez o parto de Clara. Ela viu a menina nascer, cortou o cordão umbilical com as próprias mãos. Helena sentiu uma pontada de emoção. Ela está viva ainda? Está, sim. Mora numa casinha perto do rio, a umas 2 léguas daqui. O padre olhou pela janela, verificando se não tinha ninguém por perto. Mas nós precisamos ir com cuidado. Os homens do coronel estão por toda parte. Se essa história está mexendo com você e você quer apoiar nosso trabalho, clica no botão Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Cada apoio, por menor que seja, faz diferença e ajuda a gente a continuar trazendo histórias como essa. Eles esperaram anoitecer para sair. Padre Antônio arrumou uma mula velha e os 3 seguiram pela estrada de terra que levava ao rio. A lua estava escondida atrás das nuvens e a escuridão era quase completa. Daniel ia na frente, sempre atento a qualquer barulho estranho. A casa de Dona Beatriz era pequena e tinha luz na janela. Quando bateram na porta, uma mulher velha, toda curvada pela idade, abriu com uma lamparina tremendo na mão. Padre Antônio, que visita boa! Entre, entre! Dentro da casa simples, cheirando a ervas medicinais, Dona Beatriz serviu chá para todos. Ela olhou para Helena com os olhos semicerrados, chegando bem perto do rosto da menina. Essa moça aqui me lembra alguém. Beatriz, disse o padre suavemente. Essa é Helena, a filha de Clara Andrade. A velha parteira deixou a xícara cair, derramando chá na mesa. A menina que eu peguei no parto... Não pode ser, já faz tanto tempo. 14 anos, confirmou Helena. Dona Beatriz começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelas rugas fundas do rosto. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Foi o parto mais difícil da minha vida. A pobre Clara sofreu tanto. Mas quando você nasceu e deu o primeiro choro, o rosto dela se iluminou. Ela te segurou. Te beijou e disse, minha Helena, minha luz. Helena também estava chorando agora. Finalmente estava ouvindo sobre sua mãe de alguém que tinha estado lá no momento mais importante. E depois ela morreu, continuou Dona Beatriz, enxugando as lágrimas com a ponta do avental. O sangue não parava de sair. Eu fiz tudo o que podia, mas não foi suficiente. O fazendeiro Miguel segurou a mão dela até o último suspiro. A senhora pode testemunhar que Helena é filha de Miguel e Clara? Perguntou Daniel. Posso e vou, disse a velha com firmeza. Essa menina tem direito ao que é dela. O coronel Augusto é um homem ganancioso que quer roubar o que não lhe pertence. Padre Antônio se levantou. Então, amanhã cedo, nós vamos até o cartório. Com o meu testemunho e o da Beatriz, mais os documentos do casamento, vamos conseguir provar a identidade de Helena. Mas antes que pudessem continuar conversando, ouviram o barulho de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Daniel correu até a janela e espiou por trás da cortina. O rosto dele ficou branco. São os homens do coronel, pelo menos 10 deles. Como eles descobriram que estávamos aqui? Helena sussurrou apavorada. A resposta veio com batidas violentas na porta. Abram em nome do coronel Augusto Tavares. Sabemos que a menina está aí dentro. Dona Beatriz apontou para uma porta nos fundos da casa. Saiam pela cozinha. Tem uma trilha que leva para o mato. Daniel pegou Helena pela mão e a puxou. Padre Antônio os seguiu, levando o livro de registros embaixo do braço.
Eles saíram correndo pela porta de trás, enquanto os homens arrombavam a porta da frente. "Por aqui!" sussurrou a velha parteira, aparecendo atrás deles e mostrando um caminho quase invisível entre as árvores. "Sigam a trilha até o rio, depois virem à esquerda. Vão encontrar uma gruta. Se escondam lá." Não deu tempo de agradecer. Os gritos dos homens já estavam perto demais. Helena, Daniel e Padre Antônio correram pela mata escura, tropeçando em raízes, se arranhando em galhos. Atrás deles, as vozes dos capangas ecoavam. "Procurem em todo lugar, o coronel quer a menina viva." Helena estava sem ar, as pernas doendo, mas Daniel a puxava para a frente sem parar. Padre Antônio ofegava atrás, velho demais para correr daquele jeito, mas se esforçando ao máximo. Chegaram ao rio e viraram à esquerda como Dona Beatriz tinha mandado. A gruta apareceu, escondida atrás de umas pedras grandes. Entraram e se jogaram no chão, tentando recuperar o fôlego. "Como eles descobriram?" Helena perguntou. Daniel bateu com o punho na parede da gruta. "Deve ter sido aquele agricultor que encontramos na estrada. Ele reconheceu você e foi contar para o coronel." Padre Antônio abraçou o livro de registros contra o peito. "Pelo menos conseguimos salvar isso. É a prova mais importante que temos." Ficaram escondidos na gruta por horas, ouvindo os homens do coronel procurando pela mata, gritando um para o outro, xingando quando não encontravam nada. Helena tremia de frio e medo, mas Daniel ficou o tempo todo ao lado dela, com o revólver na mão, pronto para defender. Só quando o sol começou a nascer e os barulhos da busca finalmente cessaram, é que eles se arriscaram a sair. "Não podemos voltar para a casa paroquial", disse Padre Antônio. "Eles vão ficar vigiando lá. Então vamos direto para o cartório da cidade", decidiu Daniel. "Quanto mais rápido conseguirmos os documentos oficiais, mais rápido Helena vai estar protegida." Mas chegar à cidade não seria fácil. Os homens do coronel estavam em toda parte, vigiando todas as estradas. Eles tiveram que seguir por caminhos alternativos, atravessando riachos, subindo morros, passando por propriedades abandonadas. No meio da tarde, cansados e com fome, se esconderam em um celeiro velho. Daniel subiu no telhado para vigiar, enquanto Helena e o padre descansavam embaixo. Foi quando Helena finalmente perguntou a questão que estava entalada na garganta desde que tudo começou. "Padre Antônio, o senhor acha que eu mereço essas terras? Eu nunca trabalhei nelas, nunca plantei nada, nunca cuidei de nada. Quem sou eu para chegar e reclamar tudo?" O padre velho olhou para ela com olhos sábios. "Não é sobre merecer, minha filha, é sobre justiça. Seu pai trabalhou a vida inteira naquela terra, tratou bem os empregados, plantou com suor no rosto, construiu uma fazenda próspera. Ele queria que você herdasse não por ser rica, mas para continuar o trabalho bom que ele começou. Mas eu não sei nada sobre administrar fazenda." "Vai aprender, e vai ter gente para te ajudar." O padre olhou para cima, para onde Daniel estava no telhado vigiando. "Gente que se importa com você de verdade." Helena sentiu o rosto esquentar. Era verdade que ultimamente ela vinha reparando em Daniel de um jeito diferente. A forma como ele estava sempre protegendo ela, como ficava preocupado quando ela se machucava, como os olhos dele brilhavam quando ela sorria. Quando anoiteceu, seguiram viagem de novo. Dessa vez, conseguiram pegar uma estrada melhor, mas Daniel insistiu em manter distância de qualquer viajante que aparecesse. "Não podemos confiar em ninguém. 50 moedas de ouro fazem qualquer pessoa virar a cabeça." Já era quase meia-noite quando avistaram as luzes da cidade. Era uma cidade pequena, com umas 50 casas, uma igreja grande no centro e o prédio do cartório do lado da praça. Tudo estava fechado e escuro. "Vamos ter que esperar amanhecer para ir ao cartório", disse Padre Antônio. "Mas onde vamos dormir?" Daniel apontou para a igreja. "Lá. Se o padre da cidade for amigo seu, ele vai nos deixar ficar." E foi o que fizeram. Padre Antônio bateu na casa paroquial e acordou o padre local, Padre Marcos,
um homem mais jovem que ficou assustado com a visita noturna. Mas quando Padre Antônio explicou a situação, ele abriu as portas sem hesitar. A menina pode dormir no quarto de hóspedes. Os homens podem ficar na sala. Amanhã cedo vamos juntos ao cartório. Helena subiu para o quartinho simples, com uma cama de ferro e um crucifixo na parede. Deitou completamente vestida, exausta demais, até para tirar os sapatos. Mas mesmo cansada assim, demorou para dormir. Ficava pensando no que ia acontecer no dia seguinte. E se o cartório não aceitasse o testemunho de Padre Antônio e Dona Beatriz? E se o coronel descobrisse onde eles estavam? E se ela nunca conseguisse provar quem realmente era? Deve ter sido quase de madrugada quando finalmente pegou no sono. E sonhou com a mãe que nunca conheceu, com o pai que nunca teve chance de amar, com uma vida que poderia ter sido diferente se o mundo fosse mais justo. Acordou com o sol entrando pela janela e alguém batendo na porta. Era Padre Marcos. Bom dia, menina. O cartório abre em 1 hora. Melhor você se preparar. Helena lavou o rosto na bacia de água fria que tinha no quarto. Penteou os cabelos como pode com os dedos e desceu para a sala. Daniel estava sentado à mesa tomando café. Quando a viu, ele sorriu de um jeito que fez o coração dela bater mais rápido. Pronta para mudar sua vida? Ele perguntou. Tão pronta quanto vou conseguir ficar, ela respondeu. Os 4 caminharam juntos pela rua de terra até o prédio do cartório. O tabelião, um homem magro de óculos, os recebeu com curiosidade. Em que posso ajudar? Padre Antônio colocou o livro de registros na mesa. Precisamos de uma segunda via de certidão de nascimento. Esta moça aqui é Helena Tavares, filha de Miguel Tavares e Clara Andrade. O tabelião olhou para Helena, depois para os documentos. Vocês têm provas? Tenho o registro de casamento dos pais dela, feito por mim mesmo há 14 anos. Padre Antônio abriu o livro na página marcada. E tenho a testemunha que fez o parto, Dona Beatriz, que está a caminho para cá. O tabelião começou a examinar os documentos com cuidado. Estava quase terminando quando a porta do cartório se abriu violentamente. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Coronel Augusto Tavares entrou pisando forte, seguido por 6 homens armados. O coronel Augusto era um homem alto, de bigode grande e olhos duros como pedra. Usava roupa cara, botas reluzentes e trazia no cinto uma arma de prata. Quando viu Helena, um sorriso cruel apareceu no rosto dele. Então é você a tal sobrinha que apareceu do nada, ele disse, a voz saindo arrastada e cheia de desprezo. Pequenininha, não é? Fraquinha. Não parece filha do meu irmão. Daniel se colocou na frente de Helena. Sai da frente, coronel. A menina tem todo o direito de estar aqui. Direito? O coronel deu uma risada sem graça. Que direito? De uma bastarda? De uma invenção? Ela não é bastarda, disse Padre Antônio com voz firme. Miguel e Clara eram casados, e eu tenho as provas aqui. O coronel deu 2 passos em direção ao padre, ameaçador. Provas? Você quer dizer esse papel velho que pode ter sido falsificado? Qualquer um pode escrever qualquer coisa num livro. O tabelião limpou a garganta nervoso. Na verdade, coronel, o registro parece legítimo. Tem a assinatura do Padre Antônio, a data, as testemunhas. Você está sendo comprado por eles? O coronel bateu com a mão na mesa, fazendo todo mundo pular. Eu sou quem paga seus impostos, quem mantém essa cidade funcionando. E você vai ficar do lado de uma menina qualquer? Não sou uma menina qualquer, Helena falou. E a própria voz surpreendeu ela pela firmeza. Sou filha de Miguel Tavares, quer você aceite ou não. O coronel a olhou como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Ah, é? E o que uma menina que cresceu na casa de uma viúva pobre sabe sobre administrar uma fazenda? Você sabe quantos trabalhadores tem lá? Sabe quanto custa a comida, as sementes, as ferramentas? Sabe lidar com compradores, com atravessadores, com ladrões? Não sei, admitiu Helena.
Mas vou aprender. Vai aprender? O coronel deu outra risada amarga. Menina, você vai quebrar aquela fazenda em menos de 1 ano. Vai deixar os trabalhadores sem salário, as plantações sem colheita, tudo vai virar mato e miséria. Não se ela tiver ajuda, interveio Daniel. Se ela tiver gente honesta ensinando ela, cuidando das coisas até ela aprender. O coronel olhou para Daniel com ódio. Você, traidor, meu irmão te tirou da sarjeta e é assim que você paga? Ajudando uma impostora? Seu irmão me ensinou a diferença entre certo e errado, respondeu Daniel sem se intimidar. E roubar de uma menina órfã está errado. A mão do coronel foi para o cabo da arma na cintura. Cuidado com o que fala, rapaz. Acidentes acontecem com gente que fala demais. O tabelião se levantou rápido, as mãos tremendo. Senhores, por favor, isto aqui é um estabelecimento oficial. Não vamos resolver nada com violência. Você tem razão. O coronel tirou a mão da arma, mas o sorriso cruel continuou no rosto. Vamos resolver na lei. Essa menina pode ter um registro de casamento falsificado, mas não tem registro de nascimento. Não tem provas de que é realmente filha do meu irmão. Pode ser qualquer órfã que esses dois pegaram na rua para tentar me roubar. Dona Beatriz pode testemunhar, disse Padre Antônio. Ela fez o parto, viu a menina nascer. Uma velha de 80 anos? O coronel balançou a cabeça. Que pode estar com a cabeça fraca, que pode ter confundido um parto com outro, isso não é prova suficiente. Helena sentiu a raiva crescendo dentro do peito. O senhor sabe que eu sou filha do seu irmão. Sabe e está mentindo porque quer ficar com tudo para o senhor. Provas, menina. A lei funciona com provas, não com histórias. O coronel se virou para o tabelião. Quanto tempo demora para fazer uma investigação completa, verificar a autenticidade dos documentos, ouvir testemunhas, tudo certinho? O tabelião engoliu seco. Uns 3, 4 meses, coronel. Ótimo. Então até lá a fazenda continua sob minha administração. E quando a investigação terminar, vamos ver quem está falando a verdade. Ele se virou para sair, mas parou na porta e olhou para Helena mais uma vez. Ah, e se eu fosse você, menina? Tomava cuidado. Muita gente por aí não gosta de quem causa problema. Acidentes acontecem. A ameaça ficou pendurada no ar depois que ele saiu com seus homens. Helena sentiu as pernas bambearem e teve que se segurar na mesa. Daniel a amparou pelo braço. Está tudo bem, ele sussurrou. Nós vamos conseguir provar. Mas o tabelião balançava a cabeça preocupado. Ele tem razão numa coisa. Sem registro de nascimento vai ser muito difícil. O registro de casamento prova que Miguel e Clara eram casados, mas não prova que você é filha deles. Então o que eu faço? Helena sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Desisto? Deixo ele roubar tudo? Padre Antônio colocou a mão no ombro dela. Não, minha filha. Nós vamos encontrar um jeito. Sempre tem um jeito quando a justiça está do nosso lado. Eles saíram do cartório desanimados. Na rua, as pessoas olhavam para eles com curiosidade. Todo mundo na cidade já sabia da história da menina que dizia ser filha do falecido fazendeiro. De repente, uma mulher velha se aproximou. Era a Dona Beatriz, que tinha vindo do vilarejo para testemunhar. Eu não cheguei a tempo? Padre Antônio explicou o que tinha acontecido com o coronel. A velha parteira ficou furiosa. Esse homem sem vergonha! Eu vi a menina nascer com meus próprios olhos. Peguei ela no colo ainda coberta do sangue da mãe. Eu sei, Beatriz, mas ele está usando a lei contra nós. O padre suspirou fundo. Precisamos do registro de nascimento original. E onde está esse registro? Perguntou Daniel. Se Miguel registrou a filha, o documento deve estar nos pertences dele. Padre Antônio olhou para o horizonte, na direção onde ficava a fazenda. Deve estar na casa grande, guardado em algum lugar. Helena entendeu o que ele estava sugerindo. O senhor quer que eu invada a fazenda? A casa onde o coronel está morando agora? Não invada.
corrigiu Daniel. Entre, é sua casa, sua herança. Você tem mais direito de estar lá do que ele. Mas ele vai me matar se me pegar lá. Por isso você não vai sozinha. Daniel olhou para ela com determinação. Eu vou com você. Conheço aquela casa como a palma da minha mão. Trabalhei lá durante anos. Sei onde Miguel guardava seus documentos importantes. Padre Marcos, que tinha ficado quieto até então, falou pela primeira vez. Isso é muito perigoso. Se vocês forem pegos, o coronel pode alegar invasão de propriedade. É um risco que temos que correr, disse Helena, e dessa vez a voz dela saiu firme, sem medo. Eu não vou passar o resto da vida fugindo. Não vou deixar que ele roube o que meu pai construiu. Não vou deixar que a memória da minha mãe seja manchada. Daniel sorriu para ela com orgulho. Então está decidido. Vamos hoje à noite. A fazenda São Miguel ficava a 3 horas de cavalgada da cidade. Daniel e Helena esperaram a noite cair completamente antes de partir, deixando os 2 padres na casa paroquial, rezando pelo sucesso da missão. Enquanto cavalgavam pelo caminho escuro, Daniel ia explicando o layout da casa grande. A entrada principal fica sempre trancada à noite, mas tem uma janela nos fundos, perto da despensa, que nunca fecha direito. Era por onde eu entrava, quando trabalhava até tarde e não queria acordar ninguém. E onde o meu pai guardava os documentos? No escritório dele, no 2º andar. Tem uma escrivaninha de madeira escura com 3 gavetas. A do meio tem um fundo falso. Era lá que ele guardava os papéis mais importantes. Helena tentava memorizar cada detalhe. O medo apertava a garganta dela, mas havia também uma estranha empolgação. Ela ia conhecer a casa onde nasceu, onde os pais tinham sido felizes por pouco tempo, onde tudo começou. Quando chegaram perto da fazenda, deixaram os cavalos amarrados numa área de mata e continuaram a pé. A casa grande apareceu no alto de uma colina, iluminada por algumas lamparinas nas janelas. Era uma construção bonita, de 2 andares, com varandas grandes e telhado de barro vermelho. Tem guardas? Sussurrou Helena. Daniel apontou para 2 homens que patrulhavam à frente da casa. Sempre tem, mas eles não vigiam os fundos com tanto cuidado. Acham que ninguém é louco de tentar entrar por lá. Eles rodearam a casa, agachados, usando as sombras das árvores como proteção. Helena pisou num galho seco que estalou, e os 2 ficaram paralisados, esperando ver se alguém tinha ouvido. Mas os guardas continuaram conversando na frente, sem notar nada. Chegaram à janela que Daniel tinha mencionado. Ele empurrou de leve e a janela se abriu com um rangido baixo. Vou entrar primeiro, depois te ajudo. Daniel subiu pela janela com a agilidade de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Depois, estendeu a mão para Helena. Ela agarrou a mão dele e ele a puxou para dentro. Estavam numa despensa, com prateleiras cheias de mantimentos e sacos de grãos. O cheiro de café e farinha enchia o ar. Daniel colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio, e apontou para a porta. Saíram da despensa para um corredor escuro. A casa estava silenciosa, mas podiam ouvir vozes distantes vindo de algum cômodo. Provavelmente o coronel e seus capangas jantando ou bebendo. A escada fica ali. Daniel apontou para o fim do corredor. Eles subiram os degraus um por um, devagar, testando cada passo para não fazer barulho. Helena sentia o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo na casa ia ouvir. No 2º andar, Daniel a guiou por outro corredor até uma porta de madeira pesada. É aqui, o escritório do seu pai. Entraram e fecharam a porta atrás deles. Pela janela entrava a luz da lua, iluminando uma sala linda, com estantes cheias de livros, uma escrivaninha grande, poltronas de couro. Nas paredes, retratos de família, incluindo um de um homem que Helena reconheceu, tinha seus próprios olhos. É ele? Ela perguntou, apontando para o retrato. Meu pai? Daniel assentiu. Esse retrato foi pintado 2 anos antes de você nascer.
Helena ficou olhando para o rosto do pai, que nunca conheceu. Miguel Tavares tinha olhos gentis, um sorriso discreto, uma aparência de homem bom. Ele parecia ser uma pessoa boa. Era a melhor pessoa que eu conheci. Daniel foi até a escrivaninha. Vem, precisamos achar logo esses documentos. Eles abriram as gavetas com cuidado. A primeira tinha apenas papel de carta e penas de escrever. A segunda tinha um livro de contabilidade da fazenda. A terceira, a do meio, parecia vazia. É essa, disse Daniel. Ele apalpou o fundo da gaveta até achar um pequeno botão escondido. Quando apertou, o fundo da gaveta se abriu, revelando um compartimento secreto. Dentro havia um envelope lacrado e vários papéis. Daniel pegou tudo e foi até a janela onde tinha mais luz. Abriu o envelope e leu o primeiro documento. Registro de nascimento de Helena Tavares, filha de Miguel Tavares e Clara Andrade, nascida em 3 de setembro. Ele olhou para Helena com um sorriso enorme. Achamos! Este é o documento que precisávamos! Helena mal podia acreditar. Finalmente tinham a prova definitiva. Ela era realmente Helena Tavares, herdeira legítima da fazenda. Mas a felicidade durou pouco. A porta do escritório se abriu de repente e a luz de uma lamparina iluminou a sala. Eu sabia que vocês iam tentar alguma coisa assim, disse o coronel Augusto, entrando seguido por 4 homens armados. Invasão de propriedade. Roubo. Isso da cadeia. Daniel escondeu os documentos atrás das costas. Não é roubo pegar o que pertence a ela. Pertence? O coronel riu. Vocês invadiram minha casa no meio da noite, arrombaram minha escrivaninha. Isso é crime. A casa não é sua! Helena gritou, toda a raiva que tinha guardado explodindo. É minha! Meu pai construiu isso! Minha mãe morreu para me dar a vida, e o senhor não vai tirar isso de mim! O coronel fez um sinal. E 2 homens avançaram. Daniel tentou lutar, mas eram muitos. Eles o derrubaram no chão e pegaram os documentos que ele estava escondendo. O coronel examinou os papéis à luz da lamparina. Quando viu o registro de nascimento, o rosto dele ficou vermelho de raiva. Então esse papel existia mesmo. Ele olhou para Helena com ódio puro. Você realmente é filha do meu irmão. Então reconhece? Helena deu um passo à frente, mesmo com medo. Reconhece que eu sou a herdeira? Reconheço que você é um problema. O coronel guardou os documentos no bolso. Mas problemas têm solução. Ele fez outro sinal, e os homens pegaram Helena e Daniel pelos braços, segurando com força. Prendam eles no porão. Amanhã eu decido o que fazer. Você não pode fazer isso, Daniel se debateu. A cidade inteira sabe que nós viemos para cá. Se acontecer alguma coisa com a gente, vão saber que foi você. Vão saber? O coronel sorriu friamente. Ou vão achar que vocês fugiram com documentos roubados, que invadiram minha casa, roubaram papéis e desapareceram na calada da noite? Quem vocês acham que as pessoas vão acreditar? No coronel respeitado que administra a maior fazenda da região ou numa menina esfarrapada e num empregado traidor? Helena sentiu o desespero tomar conta. O coronel tinha razão. Ele era poderoso, rico, respeitado. Quem ia acreditar na palavra dela contra a dele? Foram arrastados escada abaixo até um porão úmido que cheirava a mofo. Os homens os jogaram lá dentro e trancaram a porta pesada. A escuridão era completa. Helena sentiu as lágrimas escorrendo. Desculpa, Daniel, é culpa minha. Você estava só tentando me ajudar e agora está preso por minha causa. Não é sua culpa. A voz dele veio do escuro. E eu não me arrependo de nada. Mesmo se a gente não sair daqui, pelo menos eu tentei fazer a coisa certa. Eles ficaram sentados no chão frio, encostados na parede de pedra. Helena conseguiu encontrar a mão de Daniel no escuro e segurou com força. Obrigada por tudo, por ter protegido eu, por ter acreditado em mim, por ter arriscado sua vida. Helena. A voz de Daniel saiu baixa, carregada de emoção. Eu não fiz isso só por dever com seu pai.
Fiz porque eu me importo com você. Me importo de verdade. O coração de Helena deu um salto. O quê? Desde que te conheci, desde aquela primeira noite na minha casa, quando você chegou toda molhada de chuva, tremendo de medo, eu soube que você era especial. E quanto mais tempo a gente passou junto, mais eu... Ele parou, como se não soubesse como continuar. Mais você o quê? Helena sussurrou. Mais eu percebi que estava me apaixonando por você. As palavras ficaram flutuando no ar escuro do porão. Helena sentia o coração batendo tão forte que mal conseguia pensar direito. Daniel amava ela. Aquele homem forte, corajoso, que tinha deixado tudo para proteger ela, estava apaixonado? Daniel, eu... Ela começou, mas não sabia o que dizer. Antes que pudesse terminar, ouviram barulho na porta. Alguém estava abrindo a tranca. A porta se abriu e uma figura apareceu segurando uma lamparina. Helena piscou contra a luz repentina, tentando ver quem era. Quando a pessoa entrou mais no porão, ela reconheceu uma das empregadas da casa, uma mulher de meia-idade chamada Josefa. "Venham, rápido!" Josefa sussurrou urgente. "Não temos muito tempo." "Você está nos soltando?" Daniel perguntou incrédulo. "Trabalhei para o fazendeiro Miguel durante 20 anos. Ele era um homem bom, tratava a gente com respeito. Quando soube que ele tinha uma filha escondida, que essa menina era a verdadeira herdeira, não consegui ficar calada." Josefa fez um gesto apressado. "O coronel e os homens dele estão bêbados lá em cima. Agora é a melhor hora de fugir." Eles subiram a escada atrás dela. A casa estava quieta. Só se ouvia ronco vindo de um dos quartos. Josefa os levou até a cozinha e abriu a porta dos fundos. "Seus cavalos estão onde vocês deixaram. Vão embora rápido antes que percebam que fugiram." Helena abraçou a mulher. "Muito obrigada. O que a senhora fez foi muito corajoso." "Não foi coragem, foi justiça." Josefa colocou algo na mão de Helena. Quando a menina olhou, viu que era o envelope com os documentos. "Peguei isso do bolso do casaco do coronel enquanto ele dormia. Agora vão, e não voltem para cá nunca mais. É perigoso demais." Daniel e Helena correram para onde tinham deixado os cavalos. Montaram rápido e galoparam pela noite, só diminuindo a velocidade quando estavam bem longe da fazenda. "Precisamos voltar para a cidade", disse Daniel. "Levar esses documentos para o tabelião antes que o coronel acorde e perceba que sumiram." Eles cavalgaram sem parar, empurrando os cavalos ao máximo. O sol estava começando a nascer quando chegaram na cidade. Foram direto para a casa paroquial, onde os 2 padres os esperavam acordados, rezando. "Graças a Deus estão vivos." Padre Antônio os abraçou. "Achamos que algo terrível tinha acontecido." "Quase aconteceu", disse Helena. "Mas conseguimos os documentos." Ela mostrou o registro de nascimento. Não perderam tempo. Foram todos juntos para o cartório assim que abriu. O tabelião examinou o registro de nascimento com atenção. Comparou com o registro de casamento. Ouviu o testemunho de Dona Beatriz, que tinha dormido na cidade esperando por eles. "Está tudo em ordem." O tabelião finalmente declarou: "Helena Tavares é oficialmente reconhecida como filha legítima de Miguel Tavares e Clara Andrade. Como única herdeira, todas as propriedades e terras passam para ela." Helena mal podia acreditar. Tinha conseguido. Depois de tudo que passou, tinha provado quem era. Mas a vitória ainda não estava completa. O coronel Augusto não desistiria fácil. E ele tinha razão. Precisavam de proteção legal, de advogados, de testemunhas que confirmassem tudo perante um juiz. Padre Antônio sugeriu que fossem até a capital, onde havia advogados melhores e um juiz que ele conhecia pessoalmente. "Lá vocês vão poder registrar tudo oficialmente, de um jeito que o coronel não vai poder contestar." A viagem até a capital levou 3 dias. Quando chegaram, Padre Antônio os levou até um escritório de advocacia respeitado. O advogado, Dr. Mendes, ouviu a história toda com atenção. "É um caso forte", ele disse no final.
Vocês têm todas as provas necessárias. Vou entrar com uma ação imediata para garantir a posse da fazenda para a senhorita Helena. E foi o que ele fez. Em 2 semanas, o caso estava na frente do juiz. O coronel Augusto apareceu com seus próprios advogados, tentando argumentar que os documentos eram falsos, que as testemunhas não eram confiáveis. Mas Dr. Mendes apresentou tudo com perfeição. O registro de casamento original. O testemunho do padre Antônio, que tinha celebrado o casamento. O registro de nascimento. O depoimento de Dona Beatriz, que tinha feito o parto. A carta escrita pelo próprio Miguel Tavares. O juiz analisou tudo com cuidado. Quando finalmente bateu o martelo, disse: declaro Helena Tavares como única herdeira legítima de todas as propriedades de Miguel Tavares. O coronel Augusto tem 10 dias para desocupar a fazenda São Miguel. O coronel ficou vermelho de raiva, mas não podia fazer nada. A lei estava contra ele. Ele tentou argumentar, ameaçar, mas o juiz foi inflexível. Saindo do tribunal, Helena se virou para o tio. Ele esperava que ela gritasse, que comemorasse a vitória dele. Mas ao invés disso, Helena falou com calma. Tio Augusto, eu não quero ser sua inimiga. Meu pai devia amar o senhor. Eram irmãos. Eu sei que o senhor também trabalhou naquela fazenda. Por isso, estou oferecendo que fique morando numa das casas da propriedade. Não como dono, mas como família. O coronel a olhou chocado. Por que faria isso? Depois de tudo, porque raiva e vingança só geram mais raiva e vingança. Minha mãe morreu me dando à luz. Meu pai morreu guardando segredos. Dona Rosa morreu me protegendo. Já teve morte demais, sofrimento demais. Está na hora de escolher o perdão. O coronel não disse nada, mas Helena viu algo mudando nos olhos dele. Talvez não fosse arrependimento ainda, mas era o começo de alguma coisa. 1 mês depois, Helena oficialmente tomou posse da fazenda São Miguel. Os trabalhadores a receberam com festa, porque tinham ouvido falar dela, da menina corajosa que tinha lutado pelos direitos dela. Daniel ficou ao lado dela durante tudo, a ajudando a entender como a fazenda funcionava, apresentando ela para cada trabalhador, ensinando sobre plantações e colheitas. E devagar, no meio de tanta correria e tanto trabalho, o amor entre os dois foi crescendo. Não precisava de palavras, estava nos olhares, nos sorrisos, na maneira como as mãos deles sempre encontravam uma a outra. Numa tarde de domingo, depois de 6 meses administrando a fazenda, Helena chamou Daniel para caminhar com ela até o topo da colina, de onde se via toda a propriedade. Olha o que seu pai construiu, disse Daniel, e agora é seu. Nosso, corrigiu Helena, olhando para ele. Daniel, você esteve comigo desde o começo. Protegeu minha vida, arriscou tudo por mim. Eu não quero você só como administrador da fazenda. Quero você como companheiro, como parceiro, para sempre. Daniel a puxou para um abraço. É um pedido de casamento? É. Ele riu, um riso cheio de felicidade pura. Então a resposta é sim, sempre foi sim. Eles se casaram na primavera seguinte, numa festa que reuniu todo o vilarejo e os trabalhadores da fazenda. Dona Beatriz estava lá, já muito velhinha, mas radiante. Os 2 padres celebraram a cerimônia juntos. Até o coronel Augusto apareceu, e embora ainda fosse um homem difícil, estava tentando ser melhor. Anos depois, quando Helena já tinha 2 filhos e a fazenda prosperava como nunca, ela às vezes subia até o quarto que tinha sido de seus pais. Olhava para o retrato do pai na parede e sussurrava: consegui, pai. Cuidei da terra como o senhor queria. Tratei os trabalhadores com respeito e encontrei o amor, como o senhor encontrou com minha mãe. E ali, naquela casa que tinha nascido ela, que tinha visto amor e dor e segredos e verdades, Helena criou seus filhos. Ensinou para eles que justiça vale mais que vingança, que perdão é mais forte que raiva, e que às vezes as famílias que a gente escolhe são tão importantes quanto as que a gente nasce.
A história da menina que foi escondida para ser protegida, que lutou por seus direitos e que escolheu o perdão ao invés da vingança, virou lenda na região. Mães contavam para os filhos, avós para os netos. E sempre terminavam dizendo: lembrem-se, o verdadeiro poder não está nas terras que possuímos ou no dinheiro que temos. Está na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Está em escolher o amor ao invés do ódio. Está em perdoar quando seria mais fácil se vingar. E assim, a promessa que o fazendeiro Miguel tinha feito naquela noite chuvosa de 14 anos atrás se cumpriu. Ele tinha pedido para Dona Rosa cuidar de Helena como se fosse sua. E ela tinha cuidado, com todo o amor que um coração pode dar. Mas no final, foi Helena quem cuidou do legado do pai, da memória da mãe e da terra que tinha sido protegida com tanto sacrifício. Cuidou com justiça, com bondade e com amor. Se você acompanhou essa história até aqui e se emocionou com a jornada da Helena, se inscreva no canal para não perder outras histórias que tocam o coração. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história de coragem e perdão. Qual parte mais mexeu com você? Muito obrigado por ter chegado até aqui e por fazer parte dessa comunidade. Você é muito importante para este canal. A gente se encontra na próxima história.